Vamos falar um pouquinho sobre essa outra notícia em relação à pesquisa do NetLab, da UFRJ, que trata do YouTube, né? Eu até falei um pouquinho sobre isso na abertura ali do programa. Tem essa questão, a gente vem discutindo aqui no Bom para Todos, Silvio, sobre existir um pré-entendimento de que plataformas são neutras, né? E isso não é real. Acho que o que esse estudo mostra, de forma bastante clara, é isso, que não há neutralidade nas redes. Então, o YouTube acaba privilegiando esse conteúdo de extrema-direita, que a gente já conversou, inclusive, com especialistas aqui, que dizem que a extrema-direita se aproveita muito desse conteúdo que mexe com sentimentos, né? E isso, é claro, que gera muita movimentação. Por conta disso, as plataformas se utilizam desse conteúdo para também angariar maior público, né? Mas é isso, a extrema-direita acaba sendo privilegiada numa rede como o YouTube. No momento como a gente está passando desse de eleição, isso é extremamente prejudicial para um sistema democrático que a gente quer construir. Olha, isso não é só um problema técnico, não, viu? Se você perguntar assim, os jornais da grande imprensa são neutros? Eles não são neutros. Né? Você não tem notícias sobre as mobilizações do MST, você não tem notícias sobre os países em volta da América Latina com mais atenção, né? Você não tem um debate público que contraponha visões consistentes de alternativas. Né? Quer dizer, se nós não temos isso na imprensa, na grande imprensa nossa, a gente tem que se perguntar por quê. Porque essa grande imprensa está na mão das famílias mais ricas do país e que pretendem continuar usufruindo dos seus privilégios. Dá para fazer uma transposição. Né? O YouTube, por exemplo, ele faz parte de um conjunto, tem 5 plataformas que a Alphabet, que é a empresa que é dona do Google, que é dona do YouTube, aliás, quer dizer, ela do Google também, né? Ela controla 5 plataformas. Você sabe quanto vale a Alphabet agora? 2 trilhões de dólares. Muito poucas companhias, ela é das maiores companhias do mundo. Ela controla o Google, o YouTube, ela tem o Android, que é o sistema dos celulares, ela tem o Google Maps, e ela tem aquele navegador Chrome. Né? Quer dizer, com isso, a Alphabet tem um poder enorme, mas não é só ela. E aí eu acho que vale a pena estender um pouco esse argumento. Você pega, por exemplo, o Facebook. O Facebook hoje vale 1 trilhão. Em junho de 2021, valia 1 trilhão de dólares. Também é uma grande empresa. E que tem também o Instagram, o WhatsApp, o Messenger. Né? E quanto é que essa empresa do Facebook, o Meta, né, controla do tráfego das redes sociais? Vocês têm ideia? Controla 77%. Ou seja, é um monopólio. E eles ganham dinheiro a rodo. O Google cresceu 79% em 2021. Um número absolutamente absurdo. Em parte pela pandemia, porque se reforçou o trabalho nas redes sociais e tal. Mas como é que ele cresce? Ele cresce vendendo propaganda. E vendendo também os dados dos seus usuários. Isso já foi analisado em muitos livros. Né? Então, quando, por exemplo, você está falando do Google, do Facebook, da Apple, da Amazon, a Amazon, por exemplo, ela controla 74% do mercado de livros eletrônicos, e-books. Olha onde é que nós estamos mexendo. Nós estamos mexendo com empresas que têm maior poder que governos nacionais. Né? Nós estamos mexendo com empresas que querem o máximo de lucratividade para os seus acionistas. Né? E elas, para falar a verdade, elas não gostam da democracia. Né? Porque a democracia controla, regula, impõe mais impostos de quem ganha mais, coisas desse jeito, que são todos contrários aos objetivos do YouTube, do Google, do Facebook, enfim. Né? E aí você tem expedientes, técnicas que foram desenvolvidas
E a gente conhece um pouco disso pela atuação do Steve Bannon, da Cambridge Analytica, aquela empresa que selecionava dados do Facebook para manipular os grupos sociais que estão dentro do Facebook, né? Que é a técnica do algoritmo. O que é que o algoritmo faz? Se você gosta, por exemplo, de bomba de chocolate, né? Logo que você vira uma bomba de chocolate, um anúncio, vem depois outras coisas que são anúncios iguais. Se você, por exemplo, vai comprar uma passagem de avião, né? Você faz a consulta, logo em seguida vem uma série de anúncios dizendo: olha, promoção de viagem de avião. Isso aí foi usado no plano do mercado. E o Steve Bannon fez o quê? Transportou esse conhecimento, essa técnica, para o plano da política. Foi isso que fez com que o Brexit ele influísse tanto, a própria eleição do Trump, a eleição do Bolsonaro, né? E como é que funciona isso? Se eu sou um extremista de direita e eu procuro, por exemplo, um site, um blog dessa extrema-direita, o que é que essas plataformas fazem? Elas vão buscar alguma coisa similar, como no caso da passagem de avião, né? Mas mais radical, mais extremo, para chamar mais atenção e para reter aquele visitador da sua rede. Então, nós assistimos dessa forma, quer dizer, surgir no espaço das redes sociais uma extrema-direita radical que não aparecia antes. Por quê? Sim. Porque na política, agora, você tem depoimentos radicais que a própria lógica do algoritmo vai buscar na periferia, inclusive, das redes sociais, em sites que não são importantes, né, argumentos mais extremos para poder ir juntando e retendo a atenção do usuário. Isso é a parte técnica. Agora, a parte política dessas empresas, que são grandes empresários, você pega o Elon Musk, por exemplo, ele é de extrema-direita. Né? E esses empresários todos, não tem empresário desse tamanho de esquerda. Onde é que você viu isso? Né? Quer dizer, são a manutenção dos privilégios, a manutenção dos grandes lucros, a manutenção do controle da informação. Nós estamos entrando numa sociedade do controle, né? Uma sociedade onde o próprio telefone celular que você carrega no bolso diz onde é que você está, né? Então, essa sociedade do controle é o fruto, é a oportunidade, é a chance dessas empresas ir ganhando mais e mais dinheiro. A Amazon cresceu, aliás, eu dei aqui o número, o Google cresceu 79% em 2021. Como é possível isso? Num cenário mundial de pandemia, né, e de recessão? Né? Então, porque ela usa esses expedientes, quaisquer que eles sejam, isso não tem ética, isso não tem moral, teria que ter controle político. Né? Mas os governos são fracos perante essas grandes corporações. Então, nós estamos vivendo justamente um dilema nessa história. Quer dizer, não há como controlar essas redes sociais, elas fazem o que elas querem, ainda que, por exemplo, né, o Supremo tenha pressionado o Telegram para ele vir aqui prestar contas, nós não temos o controle interno, não tem transparência, não tem. Quem é que conhece o algoritmo que está sendo usado? Como é que você pode, de fato, vamos dizer, atuar de uma maneira democrática controlando essas empresas? Aparentemente, ainda não temos esse caminho estabelecido. Né? Então, quando você vê que a plataforma favorece a direita, favorece mesmo. Favorece intencionalmente, não é um acidente, e para isso utiliza técnicas que favorecem também, né, a radicalização desses argumentos de direita. Então, o que nós estamos assistindo, né, é a manipulação da opinião pública. Isso é velho, não é de hoje, quer dizer, já temos desde a época há 30 anos atrás, o Chomsky já falava sobre isso, né, falando da manufatura do consenso, de como você constrói o consenso, um entendimento comum na sociedade sobre um problema, mas hoje isso está potenciado pela técnica, pelas tecnologias, né, e pelo tamanho que isso adquiriu.
Perfeito. E como o estudo mostra, é cíclico, né? Então, você, cada vez que consome mais esses conteúdos de extrema-direita, mais a plataforma te indica. Então, você é alimentado por aquilo, você é capturado, de repente, por uma teoria da conspiração, a plataforma vai te servindo todo aquele conteúdo relativo àquilo. Então, é cíclico, isso que é muito preocupante também. Silvio, eu não queria encerrar antes de falar um pouquinho sobre Godard, porque eu sei que você é fã, você estava me falando agora aqui nos bastidores. Vamos dar uma palavrinha sobre Godard, então, e daqui a pouco a gente chama o Le Monde Diplomatique de hoje. Você ficou triste? Como que foi? Olha, aos 91 anos, não há como esperar que a pessoa viva muito mais, né? Ele teve uma contribuição extraordinária para a cultura, né? Inclusive num período em que o mundo questionou o establishment, questionou as regras instituídas no período. A Nouvelle Vague é isso, quer dizer, você tem que associar isso ao movimento de 68 na França, você tem que falar assim, olha, houve o surgimento de uma nova arte, e o cinema foi um dos instrumentos mais importantes de expressão dessa nova arte, que questionou os fundamentos da sociedade, questionou os valores, questionou a organização da família, questionou o que é o belo, não é? E o Godard foi um dos grandes contribuintes que fez esse movimento de transferência, vamos dizer assim, do foco das análises, do clássico, do tradicional, para alguma coisa inovadora, moderna, transformadora, para o futuro, desafiando, inclusive, né, os valores da época. Eu gosto muito dos filmes dele, de fato, eu sou um admirador, né? Eu acho que nós vamos conviver com o Godard daqui para frente através dos filmes dele. Ele não desapareceu, né? E isso me traz muita alegria, porque essas contribuições elas precisam ficar para que a gente se humanize, para que a gente tenha uma visão do mundo, né, mais rica, mais diversificada, e entenda como são as passagens no período, de um período para outro, na cultura internacional. Nós temos sempre uma oscilação entre o clássico e o inovador, né? E o Godard ajudou a construir esse impulso do inovador numa sociedade em plena transformação, que vai se industrializando, que vai criando outras classes sociais, que vai questionando os fundamentos de como se organizava no passado a antiga sociedade, na qual ele ainda está presente, né, mas já está questionando. O artista, tem um estudioso chamado Ernst Fischer, que ele fala assim, o artista são as antenas da sociedade. Ele vai percebendo as mudanças e ele vai registrando essas mudanças, ele vai desafiando o instituído, justamente porque esse impulso de transformação também se expressa na arte. Então, Godard fica com a gente e nós queremos continuar apreciando a qualidade dos seus filmes. Que depoimento bacana, que belo depoimento sobre Godard, que bacana, Silvio. Só para a gente finalizar agora, pessoal, hoje à noite, às 9h30, aqui na TVT, tem Le Monde Diplomatique Brasil, o programa que vai discutir as minorias no parlamento, né? Você falava agora, quando a gente conversava, sobre essa importância de eleger um parlamento plural, representativo e principalmente progressista, né? Para que, de fato, a gente consiga colocar em prática várias das medidas já anunciadas por Lula, nas discussões que a gente tem em relação à construção de políticas públicas, de fato, né? Então, muito importante. Conta pra gente sobre quem você vai receber, qual o tema em destaque. Olha, eu lamento dizer, mas nós ainda não vamos ter um parlamento progressista, né? O parlamento majoritariamente será conservador. Nós estamos vendo, inclusive, a manipulação das verbas do fundo eleitoral, né, para favorecer os caciques dos partidos, em detrimento dos negros, das mulheres. Já isso não foi respeitado, né, na eleição passada, mas também não foi punida a infração, né, e a gente espera que haja um controle maior. Mas a novidade mesmo no Congresso, né, é que, ao lado das bancadas corporativas, tipo bancada bala, bancada do boi, bancada da Bíblia, estão surgindo algumas bancadas que são, está havendo a intenção de constituir bancadas, que são bancadas extremamente importantes para garantir os direitos dessas minorias e a diversidade da nossa sociedade, da nossa população representada no parlamento.
Então, o que nós estamos discutindo é uma pesquisa que foi feita pelo INESC, é uma ONG muito importante, que atua junto ao Congresso também, né, que é feita também pela plataforma dos movimentos sociais em defesa da reforma do sistema político, onde eles estão mapeando a nível estadual, a nível nacional, as candidaturas dessas minorias e ressaltando a importância da representação, por exemplo, para os indígenas, por exemplo, para os quilombolas, né, a representação no parlamento. Nós temos uma representante da Coordenação Nacional dos Quilombolas nessa reunião, e nós temos uma pesquisadora do INESC que vai apresentar os resultados da pesquisa, abrindo o papo para que a gente possa aprofundar o significado da presença das minorias no Congresso. Excelente. Hoje às 9h30 aqui na TVT, tá bom, pessoal? Programa Le Monde Diplomatique Brasil. Silvio, muito obrigada pela conversa, pelas análises, pelo bom papo de sempre. A gente volta a se encontrar na terça-feira. Boa semana, bom final de semana para você. Até lá. É um prazer estar aqui com você. Quero saudar você, os nossos telespectadores, e dizer que até a semana que vem.